Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar estudando os gases. Hoje a gente vai ver uma equação nova e vamos também ver alguns exemplos de aplicação dessa equação. Então, a equação de hoje é a equação desse camarada aqui, ó. Nela vai aparecer duas coisas novas que a gente não viu ainda, que foi o N e a letra R também. Porque o P a gente já sabe que é a pressão, o V o volume e o T a temperatura. Então, a equação de Clapeyron é uma expressão matemática que relaciona grandezas como pressão, volume, temperatura e o número de partículas. Esse número de partículas é o número de mols. E pode ser compreendida como a generalização das leis empíricas dos gases perfeitos. Desse camarada aqui, né? Desse aqui e desse aqui. Ela foi fundamental para o estudo dos gases ideais e possibilitou a evolução de máquinas térmicas, tornando-as cada vez mais eficientes ao longo das últimas décadas. Então, o que é que nós vamos ter? Esse P vai ser a pressão. Eu vou só reescrever aqui para pressão, que normalmente vem em atm ou em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Esse V é o volume, você já conhece. Volume que vem em metros cúbicos ou em litros. Esse N é o número de moléculas, está aqui escrito, eu não vou escrever novamente. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. Constante universal dos gases perfeitos. Dependendo da situação, o valor dela vai mudar, dependendo das unidades de medida que a gente está utilizando na questão. Então aqui, ó, a constante universal é. Então ela pode ser aqui a R pode ser R igual a 0,082. Isso aqui é ATM, que é a pressão. Essa outra letra aqui é L, que é de litros. Isso aqui é o mol. Isso aqui é K, que é de Kelvin. Viu? Esse mol aqui é do número de moléculas. Ou pode ser R igual a 8,31 joules por mol Kelvin. Aí quando é que você vai usar uma ou outra? Você vai usar essa daqui quando a pressão estiver em atm, no problema, né? A pressão estiver em atm, o volume em litros. E o volume em litros. E você vai usar essa daqui, ó. Você vai usar essa aqui quando o volume estiver em metros cúbicos e a pressão estiver em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Aí uma observação que é a seguinte aqui, só uma citação. A gente fala que um gás está em condições normais de pressão e temperatura quando ele tem pressão de 1 atm, quando ele está, né, sob pressão de 1 atm e com temperatura de
273 kelvins. Então, lembre-se disso. O gás encontra-se em condições normais de pressão e temperatura. Então, esse gás vai estar a uma pressão de 1 atm e sob uma temperatura e com uma temperatura melhor, sob pressão de 1 atm e com uma temperatura de 273 kelvins. Deixa eu ver aqui. A equação já mostrei. Pronto. Então vamos. Exemplo 1. Para a gente começar a utilizar essa equação. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. O que é que eu vou cobrar na prova? Na prova, as questões que virão vai ser praticamente esses exercícios, né? Ser muito parecidas, né? As questões. Eu quero que você saiba identificar qual é o número de moléculas, né? Qual é a temperatura, qual é o valor da pressão. Você conseguindo identificar isso, você consegue resolver a questão. Então vamos lá. Tem-se 5 mols de molécula de um gás a 300K. Esse 300K é de Kelvin. Sob pressão de 5 atm. Aí qual é o volume ocupado pelo gás? Então você vem aqui, ó, você vai lembrar. Nós estamos falando de mols, de moléculas. Você vai lembrar. Então eu vou usar essa equação aqui. PV é igual a N vezes R vezes T. Aí você lembra que esse P é de pressão, V é de volume, esse N é do número de moléculas e esse R é a constante universal dos gases. Perfeito. E o T é a temperatura. Aí qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai pegar e identificar cada valor desse. A gente já leu a questão, então nós temos aqui, ó, 5 mols de molécula. Esse valor aqui, ó, 5 mols, isso é, vou botar aqui separadamente. Então, esses 5 mols é o N, pessoal. Então, N, eu vou separar aqui os valores, como é a primeira questão, vou separar aqui os valores para depois substituir na equação, substituí-los na equação. Então, 5 mols de moléculas de um gás a 300 Kelvin. Esse 300 Kelvin aqui, pessoal, isso aqui é o que? É a temperatura. Então, T igual a 300 Kelvin. Sob pressão de 5 atm. Esse 5 atm aqui é a pressão que a gente representa na equação pela letra P. Aí ele pede, né? Pergunta, né? Qual é o volume ocupado pelo gás? Então nós temos N, temos T, temos P, que é 5 atm. E ele informa ainda o valor de R. Aqui, ó. R igual a 0,082 atm litros por mol Kelvin. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir. Então, deixa eu colocar o R aqui também, apesar que já está ali destacado, mas eu vou colocar ele aqui. Então, R é igual a 0,082 atm litros mol Kelvin. Pronto. Então, a equação que a gente vai utilizar é essa. Ele quer saber o volume e informa o valor de todas as outras variáveis. Então, o que é que a gente vai fazer? Uma das maneiras, né, de resolver
é a gente pegar e substituir todos os valores na equação. Então, a pressão é 5. Então, vamos lá. Então, no lugar da letra P, vai ficar 5 vezes. V representa o volume, é o que ele quer que a gente determine. Então, vai ficar 5 vezes V igual. Quanto é que vale N? N é o número de moléculas, vale 5. Então, vem 5 aqui também. Aí, vezes o R. Quanto é que vale o R? O R vale 0,082 R, né? Aí vezes quem agora? A temperatura. A temperatura é a letra T. Quanto é que vale? 300. Aí aqui, como a gente quer saber o valor de V, a gente pode pegar esse 5 que está multiplicando V e passar para o lado direito da igualdade dividindo. Então vai ficar assim, ó, V igual. Aí você repete essa parte de cima. 5 vezes 0,082 vezes 300. Aí aqui, ó, dividido por quem? Por 5. Aí aqui você pode simplificar e eliminar esse 5 de cima com esse 5 aqui de baixo. Aí, V vai ser igual, né? Que é o volume, é igual a 0,08 vezes 300. Então, V igual, você vai multiplicar agora 0,08 vezes 300. Essa conta vai ser igual a 0,08 vezes 300. É igual a 24 litros. Aqui, ó, 24 que litros. Vou botar assim. Você pode botar só o L. Então, essa primeira questão é uma questão bem simples para a gente ter o primeiro contato com essa equação aqui. Então, foi informado o valor da pressão, foi informado o valor do número de moléculas, que é o N, o R e a temperatura. E a gente determinou o valor do volume, né? Aí a pressão foi 5 atm, aí a gente substituiu no lugar da letra P. Foram feitas todas essas substituições aqui, ó. Então, 5, só rabiscar um pouco mais aqui, ó. 5 entrou no lugar do P. Aí aqui, ó, esse 5 atm, né? Aqui é um M. Aí 5 mols. Aí entrou no lugar do N, né? Aí 300 entrou no lugar da letra T. E o R, que foi esse aqui, ó. R igual a 0,082. Entrou no lugar do R. Aí originou essa expressão aqui, ó. Tem aqui pelo zero ali. Aí originou essa expressão. E a gente saiu resolvendo, né? Como é equação, você vai encontrar várias maneiras de resolver, né? Essa que a gente resolveu é uma delas. Pronto, vamos fazer o próximo exemplo. Exemplo 2. Determine a pressão exercida por 10 mols de molécula de um gás ideal a temperatura de 320 kelvins, né? Que ocupa um volume de 40 litros. O R, que é a constante universal, é o 0,082. Pronto, vamos lá. Ele quer saber, determine a pressão. Pronto. Ele quer saber pressão. Então,
como a gente está usando a equação, né, da questão anterior, então nós vamos ter que, vou escrever primeiro a equação e depois localizar cada valor de cada letra da equação. Então nós temos que PV é igual a, ou seja, pressão vezes o volume é igual a número de moléculas vezes constante universal dos gases perfeito vezes a temperatura. Pronto. Fiz isso. Aí agora eu vou na questão e vou circular os valores de cada incógnita dessa, o valor numérico de cada incógnita dessa aqui. Então vamos lá, qual é o primeiro valor que ele informa? Então determine a pressão exercida por 10 mols de moléculas. Então pessoal, esse 10 aqui, ó, 10 mols de molécula, isso é o valor do N. Esse é o valor do N. De um gás ideal a temperatura de 320. Ó, 320 Kelvin é a temperatura de quem? Na verdade, é o valor de quem? É o valor, é a temperatura do gás e é o valor que está sendo representado pela letra T na equação, que é de temperatura. Tem mais o que ainda? Um volume de 40 litros. Então, aqui, ó, 40 litros é representado na equação por quem? Pela letra V. E o R está aqui, né? É informado diretamente. Você não tem que procurar muito, não. Ele quer saber a pressão. É justamente o valor da pressão que a gente vai determinar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e começar a substituir os valores que ele informou na questão diretamente, volume, número de mols, temperatura e o valor da constante universal dos gases, vou substituir nessa equação aqui. Ó. E a gente vai encontrar o valor da pressão. Então vai ficar assim. Pressão, ele não informa na questão, é o que ele quer que a gente descubra. Então eu vou repetir a letra P vezes o volume. Quanto é que vale o volume? O volume vale 40. Aí no lugar da letra V coloquei 40. Aí igual N. Quanto é que vale N? N é 10 mols. Então no lugar da letra N coloco 10. Aí vezes. Quanto é que vale R? R é a nossa constante universal. Vale 0,082. Aí vezes quem agora? O T. Quanto é que vale T? Que é a temperatura. A temperatura vale 320 Kelvin. Ó, observe que de letra restou apenas a letra P. Então é o que a gente quer descobrir. Uma das maneiras de você resolver essa equação é fazendo o seguinte. Você vai fazer P igual. Repetir toda a parte da equação do lado direito da igualdade. Então vai ficar 10 vezes 0,082 vezes 320. E esse 40 aqui, ó, você vai passar dividindo. Tinha P vezes 40, fica só P e o 40 fica dividindo. Chegou aqui, o que é que você vai fazer? Uma das maneiras, né, de você fazer isso. Você vai multiplicar 10 vezes 0,082 vezes 320 e esse resultado todo você vai dividir por 40. Mas eu vou continuar aqui, ó. Então vai ficar assim, P igual. Vamos fazer aqui essa conta. Então vai ficar 10 vezes 0,082 vezes
vezes 320. Então isso aqui deu 262,4. Aí tudo isso dividido por 40. Né? Então isso aí dividido por 40 vai dar 6,56. Então a pressão aqui vai ser igual, né, nessa questão, a 6,56. Aí a unidade de pressão para essa questão é o ATM. Então, encontramos o valor de 6,56 ATM, que é a pressão, segundo as informações aqui do problema. Então, uma observação é a seguinte: a gente está usando, sem precisar transformar aqui, as unidades, por exemplo, temperatura. Temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Como na questão aqui já estava em Kelvin, então não precisou mudar. Volume. O volume, a gente vai usar o volume em litros quando R tiver esse valor aqui, 0,082. Então, a gente vai usar em litros, né? O volume em litros. Porque vai ter questão em que a gente precisa converter a temperatura, converter litros para metros cúbicos. Mas isso tem um exemplo aqui. Quando a gente for resolver, eu explico melhor. Então vamos para o nosso exemplo 3. Exemplo 3. O que é que pede o exemplo 3? Qual o número de mols? Número de mols. Aí você já associa. Número de mols é representado na equação pela letra N. De molécula de um gás sob pressão de 8,2 atm. Então aqui, ó, pressão a gente representa por qual letra? Pela letra P. Ocupa um volume de, aqui ficou um pouco em cima, deixa eu não fazer esse mol tão pegado aqui. Mols é a letra M aqui, ó. Ocupa um volume de 10 litros. Isso aqui é o V. 10 litros, a temperatura. Aí vejam só, pessoal, a temperatura apareceu aqui, ó, em graus Celsius. Se a temperatura está em graus Celsius, a gente é obrigado a converter para Kelvin. Mas é bem fácil. É bem fácil, bem simples. Pronto. Pressão está em ATM, aí a gente vai olhar aqui a constante universal. Veja que a constante universal está em 0,082 atm, litro, mol, Kelvin. Então vamos lá. A equação que a gente vai precisar é essa daqui, PV é igual a N vezes R vezes T. Né? P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Aí vamos separar aqui, ele pede, ó, qual é o número de mols, então ele quer que a gente descubra o valor da letra N. Ele quer que a gente descubra aqui, ó, o valor dessa letrinha, que é justamente o número de mols. Para isso, ele informa o valor da pressão, informa o valor do volume, informa o valor da constante universal dos gases, informa o valor da temperatura. Aí eu vou separar aqui cada valor para depois substituir na equação. Então, nós temos o seguinte, ó, o primeiro valor aqui, ó, a pressão é 8,2 atm. Nós temos o volume, que é igual a 10 litros.
nós temos pressão ou volume, nós temos o valor de R, que é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. E nós temos também o valor da letra T, que é a temperatura. Aí a temperatura aqui, pessoal, está sendo dada em graus Celsius. Só que é obrigado a gente converter para Kelvin. Então a temperatura é de 227, uma temperatura de 227 graus Celsius, a gente tem que converter para Kelvin. Como é que a gente faz isso? Basta fazer o seguinte, ó, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura aqui, ó, essa temperatura, como é que a gente vai converter? Vai ficar Kelvin, vai ser igual a... Pega a temperatura em Celsius, que é 227, e soma com 273. Então, essa temperatura aqui de 227 em Celsius equivale à temperatura de 500 Kelvin. Então, a temperatura agora vai ser essa aqui, ó. A gente tem que usar a unidade de Kelvin para a temperatura. Então, feito isso, a gente vai substituir os valores aqui na equação. Então, pressão, no lugar da letra P, eu vou escrever 8,2 vezes, no lugar da letra V, eu vou colocar 10, igual N é o que eu quero descobrir, eu vou repetir, aí vezes R é o valor da constante universal, que é 0,082, aí vezes quem? Vezes o valor de T, que é de temperatura, que é quanto? É 500. Então, vocês perceberam o que foi feito? Eu vou tentar destacar aqui, ó. Então, aqui, pressão, eu tirei o P de pressão e coloquei o valor numérico, que é informado no problema, que é 8,2. Volume, então aqui, ó, volume, letra V, eu tirei a letra V e coloquei 10, que é o valor do volume fornecido na questão. O N eu não mexi, porque o N é o número de mols que eu quero descobrir. Mas eu mexi aqui com o R. O R é a constante universal. Então, eu peguei, tirei o R e coloquei o valor numérico, que é 0,082. Aí, temperatura. Com a temperatura, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei aqui, ó, a letra T e substituí por quanto? Por 500. Lembrando que a temperatura foi dada em graus Celsius, está aqui, ó, mas a gente precisou converter para Kelvin. Pronto, feito isso, aí agora nós vamos simplificar essa expressão, né? Então vai ficar aqui, ó, 8,2 vezes 10, isso é uma multiplicação. Então, isso vai ter como resultado 82. Né? Então, aqui, ó, 8,2 vezes 10, 82. Aí, igual. Aí, aqui eu vou fazer N vezes. Aí, agora eu vou colocar o resultado de 0,082 vezes 500. Então, vai ficar 0,082 vezes 500. Isso aqui é igual a
41. Como a gente quer saber o valor de n, eu pego esse 41 que está do lado direito da igualdade e passo dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Passo para o lado esquerdo dividindo. Então, vai ficar 82 dividido por 41 igual a n. Deixa eu fazer aqui desse outro lado. Aí, 82 dividido por 41 é igual a 2. Então, você vai fazer n igual a 2 mols, né? MOLS. Então, esse aqui é o resultado do que ele pede. Então, observe que as 3 questões que a gente fez até agora, todas usando a mesma expressão. Então, você repete tanto essa expressão que você acaba decorando sem querer. Aí vamos, essa aqui foi um pouco mais complicada porque a gente precisou transformar de graus Celsius para Kelvin, nada muito difícil, mas a gente fez essa conta aqui, ó. As duas primeiras mais simples. Aí vamos fazer aqui uma terceira. Terceira não, a quarta. Então, nessa quarta questão, como é de costume, nós vamos escrever aqui a equação, né? Então, nós vamos ter o seguinte, que PV é igual a NRT. Você pode fazer aqui, ó, colocando o ponto da multiplicação, ou pode deixar só as letras mesmo. Esse ponto aqui sinalizando a multiplicação. Então, nós temos essa equação aqui, ó. Aí, ele fala o seguinte. Um recipiente de 40 litros. Então, nós temos aqui já, ó, 40 litros. Isso é o quê? Vocês já estão sabendo que é o volume. Contém 6 mols de molécula. 6 mols de molécula. Isso aqui é o quê? Na nossa equação. Isso aqui é o valor para N. Na nossa equação. De um gás perfeito a pressão de 3 atm. Então, aqui, ó, 3 atm é o quê? É a pressão. Agora ficou sem espaço. Eu vou puxar aqui, ó. Esse 3 atm é a pressão. Aí pede o quê? Determine a temperatura do gás sabendo que... Aí essa questão é a questão mais complicada. Complicada só um pouquinho, não é muito não. Aí determine a temperatura do gás. Então, se ele está pedindo para a gente determinar a temperatura do gás, ele quer saber quem? Ele quer saber o valor da letra T. Né? Determine a temperatura do gás. Aí ele dá outra informação aqui, ó. Sabendo que 1 atm é igual a 1 atm aqui, ó, é igual a 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. E o R aqui mudou também, pessoal. Mas a gente vai proceder de maneira semelhante às questões anteriores. E eu vou fazendo aqui as observações. Então, ele quer saber o valor da temperatura. Vamos ver o que ele informa. Então, ele informou a pressão. A pressão é igual a 3 atm. Aí aqui, pessoal, a gente vai precisar converter a pressão que está em atm para newton por metro quadrado, que é isso aqui, ó. Só que ele já informa a relação de pressão em atm com pressão em newton por metro quadrado. Esse newton por metro quadrado também é conhecido como Pascal, viu? A unidade de pressão Pascal. Então, se 1 atm é igual a 10 elevado a 5, 3 atm vai ser simplesmente igual a 3 vezes 10 elevado a 5 newton metro quadrado, né? Que é o Pascal, representado por PA. Por que eu estou fazendo isso? Por conta da constante universal aqui, ó. Observe que a constante universal agora mudou. É 8,31 Joule, isso aqui é um J,
mol Kelvin. Então, quando ela vem em Joule e mol Kelvin, nós temos que colocar a pressão em Pascal. A pressão em Pascal é pressão em Newton por metro quadrado. Isso aqui é 1, 2. Pronto. Resolvemos o problema da pressão. Já temos a pressão aqui. Volume. O volume ele informa em litros. 40 litros. 40 litros, pessoal, a gente tem que converter para metros cúbicos, que é a unidade de volume oficial aqui. Então, vai ser igual, é bem fácil. Basta você pegar o valor que está em litros, nesse caso é 40, e multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, ó, aí o volume vai ficar 40 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Pronto. Pressão, volume, número de moléculas é o N. Então, N é igual. O N a gente não precisa mudar nada, só repetir aqui. Ó. 6 mols. Então, 6 mols. Aí sobrou quem? O R. Eita, ficou faltando espaço. Vou colocar... O R está aqui, eu não vou nem repetir, viu? O R é esse aqui, ó. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses valores e substituir na equação. Então, a pressão é representada pela letra P. A pressão vai ser 3 vezes 10 elevado a 5. Volume. Volume, aí vezes o volume. O volume é 40 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, igual. Aí, a primeira letra que aparece do outro lado é o N. N vale 8,31. Ou melhor, errei aqui. O N é o número de mols. Eu já ia errando. Então, N é 6. Aí, vezes, agora que é o R. O R é 8,31. Aí, vezes quem agora? Vezes T, que é o que ele quer saber. Quer que a gente determine a temperatura. Pronto. Vamos resolver, simplificar primeiro esse lado aqui, ó. Vamos simplificar primeiro esse lado e depois simplificar esse outro lado aqui. Aí vamos lá. O jeito que eu vou fazer aqui, pessoal, é um dos jeitos que existe. Existem outras maneiras de você resolver essa equação. Eu vou resolver dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegar 3 e vou multiplicar por 40. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 40 é igual a 120. Acompanharam aí? 3 vezes 40, 120. Aí, vezes. Agora, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3. O que é que a gente faz? O que é que a regra da matemática diz? Diz que a gente deve repetir a base, então a base é 10, e somar os expoentes. Então, se eu somar 5 mais menos 3, vai ficar a mesma coisa que 5 menos 3. Então, vai ficar 10 elevado a 2. Aí, repetindo essa parte aqui da base, ó, nós temos 10 elevado a 5 e 10 elevado a menos 3. Então, multiplicação de potência de mesma base. A base é 10. Então, eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes. Quando eu somar 5 mais menos 3,
eu vou ficar com 5, aí mais por menos é menos, menos 3. Aí isso é igual a 2. Aí esse 2 está aqui em cima do 10. Aí isso foi o lado esquerdo da igualdade. Vamos para o lado direito. Aí tudo isso aqui vai ser igual a 6 vezes 8,31. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 6 vezes 8,31. Isso aqui dá igual, pessoal, a 49,86t. Né? Pronto, chegamos nessa parte. O que é que a gente faz ainda? 120 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Então vai ficar 120. Eu vou fazer aqui. Vai ficar 120 vezes 100. Porque 10 ao quadrado é 100. Igual a 49,86t. Aí 120 vezes 100, você vai encontrar como resposta 12.000. Vai ficar 12.000 igual a 49 vezes 86t. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou apenas passar esse 49,86 dividindo 12.000. E vou reorganizar da seguinte maneira. Vai ficar t igual. Aí aqui, 12.000 dividido por 49,86. Aí 12.000 dividido por 49,86. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Por 49,86. Isso é igual a 240,67. Aí a unidade, como é temperatura, vai ser Kelvin. Então, essa aqui é a nossa resposta. Dá um pouco de trabalho, mas não é nada tão complicado. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, uma aula onde a gente usou essa equação aí, PV igual a nRT. P, a pressão, V, o volume, que a gente já conhecia, N, número de mols, R, a constante universal dos gases perfeitos, e T, a temperatura, que a gente conhecia também. Então, até a próxima aula e espero que vocês assistam com bastante atenção essa.